Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Como é que vocês estão aí na quarentena? Tô com saudade de vocês, hein? Então, passei essa atividade aí com a leitura do livro didático de artes, das páginas 66, 63 a 65, e eu vou fazer uma abordagem bem curtinha aqui para explicar um pouquinho desse conteúdo, que não é nada complicado, né? São as linguagens que se misturam na arte. E aí, gostaria de também propor uma atividade no final. Então, vamos começar com esse poema, que é o mesmo poema que está na atividade de vocês. O título dele é Motivo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Que é um poema de Cecília Meirelles. E aí eu pedi para vocês dizerem quais são as linguagens que aparecem aí no poema da Cecília Meirelles, né? Essa linguagem aqui que ela utiliza para falar é a linguagem da literatura, que é o poema, né? E ela usou o poema para falar da música, que é um outro tipo de linguagem. Então, a gente já percebe aqui que ou você pode usar uma linguagem para falar de outra, ou você pode misturar as linguagens para compor, fazer uma composição artística, né? Então, vamos lá para a definição de linguagem. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem. Então, existem as linguagens verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? Quando nos utilizamos do uso da palavra através da linguagem oral ou escrita, nós dizemos que essa é a linguagem verbal, quando nós utilizamos a palavra, falada ou escrita. Isso quer dizer que a não verbal vai estar associada ao sentido da visão e da audição e do tato, né? Por exemplo, o desenho, a dança, os gestos, as expressões faciais, as cores, todos eles são exemplos de linguagem não verbal, certo? Então, as linguagens, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, que linguagem é dominante aqui nessa imagem? É a linguagem não verbal, e é um rosto com expressão de dúvida, né? Então, a expressão fisionômica aí é a principal linguagem nessa fotografia. É a expressão de dúvida do personagem aí. Nas linguagens artísticas, que são as artes visuais, artes cênicas, a literatura e a música, o que a gente tem em cada um? Nas artes visuais, as linguagens das artes visuais se expressam através da pintura, da escultura, da gravura, fotografia, cinema, grafitagem, arquitetura, entre outros, né? As artes cênicas são as expressões que envolvem o movimento do corpo e que inclui a dança e o teatro. A literatura, que vocês já estão mais familiarizados, né? São os romances, os poemas e outras formas de histórias produzidas em texto. E a música, que é o canto, a música instrumental. Então, cada um desse tipo é uma linguagem artística e elas podem se misturar. Então, nós temos esse artista
que é o Alex Fleming. Ele fez esse experimento, ele fotografou algumas pessoas aleatórias, pediu para fotografar, e depois escreveu um poema para cada uma figura, e transpôs esse poema em cima da imagem da pessoa fotografada. Então aí houve uma mistura de linguagens, né? A linguagem da fotografia com a linguagem poética. Então nós podemos dizer que esse tipo de arte do Alex Fleming é uma arte híbrida, né? Porque ele não se limitou a uma única linguagem. Ele criou algo novo, misturando as duas linguagens. Que tem um outro exemplo de arte híbrida, que é uma fotografia de parte de equipamento tecnológico com fotografias dentro deles, né, criando um rosto. Então, esse aqui ficou interessante também. Por fim, a atividade que eu passei para vocês é a atividade do autorretrato. Então, eu fiz a minha atividade para dar um exemplo. Eu já recebi algumas atividades que algumas pessoas já fizeram. Eu gostei muito dos poemas delas. Então, eu escolhi aqui uma foto aleatória para ser o meu retrato. Você pode desenhar ou você pode escolher uma foto sua para falar um pouco de você. Então, eu escolhi o meu retrato e minha poesia vai falar meu poema vai falar sobre esse meu autorretrato, né? Falar sobre mim. De caráter dominador, sinto ser líder da minha vida, às vezes um pouco convencida, mas sei que é só transbordo de autoestima. Dizem que pareço uma flor vermelha, intensa e vivida. Não se engane, não sou uma flor dessas de enfeite. Sim, teimosa, certeira, criativa e decidida. Me planto no terreno que a mim me admira. Então, esse aí foi o meu autorretrato, através do retrato e do poema. E aí eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, quem não fez ainda, fizesse um poema sobre si mesmo, utilizando um desenho que você pode fazer, um desenho seu, ou uma fotografia. Fica a seu critério. Essa atividade do autorretrato eu gostaria que vocês fizessem à parte, para que eu possa recolher depois, tá? As outras atividades no caderno, pode ficar lá depois, quando as aulas retornarem, eu vou dar um visto. A gente vai. E retomando os conteúdos, nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos um pouco dos elementos das artes visuais. E hoje eu escolhi um elemento para que vocês possam fazer uma pesquisa, que são as cores. Lembra que a gente falou um pouquinho das cores primárias, secundárias, o significado das cores? Existem as cores frias e as quentes. A tarefa para vocês essa semana, pesquisar os aspectos culturais da cor em pelo menos 5 países. Como assim? As cores elas têm significados diferentes para cada cultura. Então, eu achei interessante que a gente fizesse essa pesquisa de como é, em outros países, pelo menos 5, o significado das cores. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente usa branco na virada do ano, isso significa que você está pedindo por paz, né? Então, a cor branca, ela está ligada à sensação de paz ou à busca pela paz. Eu trouxe um exemplo aqui da China. Trouxe só 3, mas vocês podem pesquisar mais cores, né, de outros países. Os aspectos culturais da cor na China. O vermelho é a cor mais popular na cultura chinesa. Ela é relacionada ao fogo e representa felicidade e prosperidade.
Então, é muito comum, por exemplo, que as noivas chinesas usem vermelho no seu casamento, porque isso é um sinal de boa sorte na vida matrimonial do casal. O amarelo é a cor da nobreza, representa a terra e simboliza o poder e a sabedoria. Por quê? Porque antigamente os imperadores, na era das dinastias, né, quando existia dinastia na China, eles usavam essa cor amarela, então ela passou a ser associada a uma cor de nobreza. A cor verde representa a madeira e está associado à saúde e à esperança. Aí é um pouquinho parecido, né, com a nossa cultura aqui. O verde a gente associa à esperança também. Também está ligado à limpeza e à pureza. Então é por isso que é muito comum que as casas chinesas sejam pintadas nessa cor. Eu achei bastante interessante. Tem outras cores, mas eu só quis trazer um resumo, um exemplo curto do que vocês vão fazer na atividade dessa semana. Então vai ser essa pesquisa, vocês podem fazer no caderno de vocês mesmos, não é para entregar, só faça no caderno e tire a fotografia para eu ver que todo mundo fez, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu fiz essa aula aqui curtinha para fazer esse teste, se vai dar certo, as nossas aulas serem nesse molde, né, de vídeo. Então eu vejo vocês na próxima. Um abraço.